Bora. Sejam bem-vindos, meus comunicadores e minhas comunicadoras, a mais um episódio do nosso Comunica Cast. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês, já pensaram em mudar de carreira? Em ir para o próximo nível e assim conquistar o seu tão almejado sucesso profissional que você deseja? Hoje eu trouxe um convidado muito especial para debater sobre esse tema com vocês. Ele que é palestrante, treinador, formado em gestão empresarial pela FGV e também mentor em transição de carreira e negócios, Emerson Camilo. Muito obrigada, Emerson, pela Obrigado, Duda. presença. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esses temas, né? Principalmente aí sobre essa parte do empreendedorismo para quem está começando e é justamente isso que é o meu desejo, né? Levar essa mensagem para as pessoas através das palestras, dos treinamentos. Isso vai ajudar muito essas pessoas que estão começando a conseguir o sucesso tão almejado, né, nessa nova empreitada, né? Sim, com certeza, Emerson. Mas me conte o que te levou para esse lado da sua carreira, em realmente orientar as pessoas pelo caminho dessa transição de carreira. Então, durante toda a minha jornada, né, o meu bacharelado é em TI e Sim. eu comecei como programador e sempre tinha um desejo de ir para o próximo nível. E aí eu mirei na coordenação, na gerência, na gestão e eu alcancei esse caminho. Eu fui gestor de TI, gerenciei mais de 120 pessoas, depois cuidei de uma unidade de negócio de inteligência artificial, Big Data, tudo na crista da onda aí do que a gente vem falando hoje, né? Mas o que mais eu via de dificuldade nas pessoas era justamente conseguir identificar como ir para esse próximo passo. Dentro da minha equipe, eu ajudava muito as pessoas a traçar esse plano de carreira para ela ir para o próximo nível, porque às vezes ela até tinha um desejo, mas ela não tinha muito claro como que ela poderia As fazer, ferramentas, as né? ferramentas, o que que ela tinha que se preparar. E aí eu percebi o seguinte, que com algumas ferramentas, com um processo definido, fica mais fácil. Então eu criei um processo e apliquei no meu time para eles irem evoluindo dentro da organização. Quando isso começou a dar resultado e eu consegui colocar as pessoas certas nos lugares certos, o que que aconteceu? Eu percebi que não era só dentro da organização que eu estava que existia esse problema, mas muitos empresários que estão começando, às vezes, têm um problema com o colaborador e, na realidade, não é o colaborador que é um problema, é que ele está no lugar errado. E aí eu Sim. comecei a trazer isso para quem está começando a empreender, que tem uma equipe pequena, tem 2, 5, 10 pessoas. Você precisa conhecer a sua equipe, né? No meu livro Os Segredos do Sucesso eu falo justamente sobre isso, né? Sobre essa parte de equipe, como você ter uma equipe que ame estar na sua empresa, Engajar uma equipe. engajada, que deu sangue, como você dá o sangue pela sua empresa, que essa equipe compre o mesmo sonho, compre a mesma ideia. Então eu percebi que isso era uma questão de ter a pessoa certa no lugar certo. E aí eu Sim. desenvolvi um método, né, dentro de um programa de mentoria de carreira, de transição de carreira, onde a pessoa descobre qual é a carreira ideal para ela e qual é o plano para ela entrar nessa carreira ideal. Às vezes, até mesmo dentro da organização que ela está, ou em determinadas situações, em outra organização. Então, foi assim essa jornada. E quando isso começou a tomar corpo, aí começaram a abrir as oportunidades para palestras sobre o assunto, para direcionamento de carreira sobre o assunto, Treinamentos também. treinamentos também, porque as equipes, às vezes, elas entram em conflito por falta de treinamento, por não conhecer como o outro funciona.
como ele Sim. não conhece como o outro funciona, ele acha que funciona do mesmo jeito que ele, então aí que gera os conflitos em equipe. E a importância de colocar cada pessoa na função que ela realmente está ali apta para desenvolver. E muitas vezes que ela realmente se sente mais feliz fazendo aquilo. Exato. Quando você entende qual é a tua habilidade, dentro do programa de mentoria, eu tenho uma ferramenta que você descobre quais são as habilidades que você já tem nativamente, altamente desenvolvida. Quando você usa isso na sua carreira, você tem um alto potencial de desenvolver aquela carreira bem. Quando você também trabalha naquilo que é natural para o seu comportamento, para Sim. o seu tipo de perfil, a coisa flui muito melhor. Você tem sucesso naturalmente. O que acontece hoje no mercado é que as pessoas, às vezes, tá desenvolvendo uma carreira ou tá dentro de uma carreira porque ela achou que aquilo dava dinheiro ou até mesmo porque ela achou que a família toda fazia aquilo. Todo mundo é engenheiro na família, então A você pessoa é tem que fazer engenheiro. também. Né? Então, existem alguns paradigmas que fazem com que as pessoas entrem na carreira errada, permaneçam por lá muito tempo e acham que o seu resultado é por causa dessa carreira. No treinamento do Poder da Ação e nas palestras que eu faço também do Poder da Ação, a gente fala sobre isso. Né? Às vezes o poder não está em você conhecer aquela disciplina, mas sim você em agir na direção dos seus objetivos. Eu fiquei curiosa quando você mencionou aqui no seu livro, Os Segredos do Sucesso, 29 leis para alcançar sucesso e felicidade. Quer dizer que tem um caminho para a felicidade, Emerson? Tem. Principalmente se você está começando um negócio, você tem um sonho, né? Você tem um sonho que seu negócio transforme a vida de alguém com o seu serviço, com o seu produto. Você vai resolver um problema de alguém. Só que a resolução desse problema, ela está ligada muito mais a alguns comportamentos que você vai ter dentro da sua empresa, dentro da tua prestação de serviço, que vai fazer com que você tenha sucesso na sua entrega. Sim. Nesse livro, a gente ensina justamente isso. Como que você pega as suas ideias, como que você transforma as suas ideias em realizações. Como que você faz para que algo que você sonha vire um objetivo e vire uma meta realizável. Como que você faz para você conseguir vender e para você ter excelência nas vendas? Como que você faz para melhorar a comunicação e a sua comunicação ter um impacto na vida do seu cliente, transformar o seu negócio? Então, tem vários segredos aí. Se eu fosse falar os 29 aqui, a gente ficaria muito tempo. Mas me conta alguns aí. Um deles, que é o meu predileto, é a questão da liderança de impacto. A liderança de impacto, ela está muito mais relacionada com o outro do que com o líder. Por incrível que pareça, o líder, mesmo que ele tenha toda a capacitação do mundo, mesmo que ele seja formado em Harvard, na parte de liderança, se a preocupação dele e o foco dele não for no desenvolvimento da equipe, não for no resultado individual de cada um, ele não vai ter sucesso como líder. Consequentemente, a área dele não vai ter sucesso. Consequentemente, a organização, a empresa não vai ter sucesso. Então, o sucesso de uma empresa está nas pessoas. E para uma equipe ter sucesso, ela precisa de uma liderança que pense no outro. Uma liderança humanizada. Exato. Por isso que nesse livro eu falo, minha frase desse livro é a seguinte: o seu sucesso é o meu sucesso. Porque quando eu estou na posição de líder, o sucesso no meu colaborador é o que faz com que eu tenha sucesso como líder. Se ninguém da minha equipe tem sucesso, provavelmente eu não vou ser um líder de sucesso.
Então, o meu sucesso está relacionado intimamente com o sucesso do outro. Então, eu digo nesse livro, o seu sucesso é o meu sucesso. Um líder, ele nunca pode ser individualista, né? Porque pensar só no resultado dele como líder. Porque o resultado dele como líder depende dos liderados. E isso é um fato. Porém, na prática, no mercado, algumas pessoas não pensam dessa forma. Ela pensa assim: eu vou fazer o meu resultado, vou aparecer aqui, vou bater essa meta, e ela não está nem aí preocupada com o que está acontecendo individualmente com cada colaborador dentro da sua equipe. E aí, às vezes, uma pessoa que está tendo baixa performance, às vezes essa baixa performance está relacionada com uma dificuldade dela em executar aquela tarefa. Mas será que ela está na tarefa certa? Será que ela aprendeu a fazer aquilo? Será que ela foi treinada naquilo? Por isso que nos treinamentos que eu ministro, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o que você é bom. Se você não conhece o que você é bom, dificilmente você vai ter um resultado bom. Sim, e a importância que você comenta muito na mentoria de você traçar esse perfil, né? O perfil de cada colaborador. Sim, existe na mentoria de gestão de negócio, que é a mentoria Dream Business, porque eu acredito que todo empreendedor, quando abre um negócio, ele não está pensando só em ganhar dinheiro, ele tem um sonho a realizar, né? Para um negócio dele virar um sonho, ele precisa ter algumas competências. Uma delas é você conhecer a sua equipe, e lá na mentoria, cada empreendedor consegue mapear a sua equipe, e ele consegue ter numa única folha de A4 um mapa com todos os seus colaboradores e o perfil de comportamento de cada um. Então lá ele vai saber se o João tem um perfil para liderança, se ele tem um perfil para comunicação, se ele tem um perfil mais de operação, se ele tem um perfil mais de planejamento. O que acontece às vezes é que aquele colaborador que está criticando, que está reclamando, que está colocando os pontos, ele está vendo algumas coisas, alguns pontos de melhoria que talvez você não tenha observado. E aí, quando você entende esse colaborador e usa ele como uma ferramenta para liderar as pessoas para o lugar certo, o resultado muda. Então, é você justamente saber mapear primeiro, porque se você não tem um mapa, você não sabe como chegar no resultado. Você ter esse mapa claro e, a partir disso, você conseguir usar o melhor de cada um. Então, é importante saber usar o melhor de cada um. O que às vezes acontece é você tem uma pessoa excelente na comunicação, que já tem o perfil natural para isso, e ela tá lá preenchendo planilha o dia inteiro. Ela é o controller, ela é a contabilidade, ela é tudo menos a área que comunica com o cliente. Então, com esse mapa, o empreendedor ele tem como acertar a mão e ter sucesso com a equipe dele, que é um dos segredos que ele vai conhecer quando ele lê mais profundamente isso. Ele vai entender as minúcias quando ele lê o livro Os Segredos do Sucesso, principalmente o capítulo de liderança de alto impacto. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas muito importantes dentro desse livro que vários dos meus leitores dizem: isso daqui mudou o meu jeito de ver o meu negócio. E, além disso, não só ler, mas também presenciar suas mentorias e as suas palestras. Sim, principalmente que na palestra a gente consegue entregar esse conteúdo de uma forma didática, onde ele pode entender mais profundamente, onde ele pode fazer perguntas, onde ele pode tirar dúvidas. Então, o treinamento, a imersão, é um mecanismo importante para ele entender esses segredos e sair com um direcionamento prático para aplicar, né? Então, a aplicação disso é essencial. Então, quando você aplica aquilo que você aprende, isso te gera um outro resultado muito melhor. Sim.
Mas a questão das palestras, me conta quando o Emerson, palestrante, decidiu realmente transformar a vida das outras pessoas por meio das suas palestras. Essa parte da minha vida, ela começou até muito antes de eu ser mentor, né? Antes de ser mentor, na liderança, eu dirigi diversos projetos. Alguns deles foram cases de sucesso do fabricante em termos de implementação. Por exemplo, a gente implementou o sistema que faz todo o controle de chuvas da cidade para saber com antecedência ações coordenadas que a prefeitura precisava fazer para melhorar a vida na cidade, porque a gente sabe que a cidade de São Paulo em chuva é um caos. Sim. Então, o que for possível fazer para melhorar um pouco essa situação, a gente criou um sistema para isso. Aí, o que aconteceu? Esse sistema virou case, e aí a questão era, Emerson, mostra para a gente como que foi esse projeto, como que foi o desenvolvimento. Então, as minhas primeiras palestras foi justamente falando da mudança que um projeto gera na vida das pessoas. E aí, a partir disso, quando eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, muitas pessoas precisavam de orientação, principalmente aquelas que estão na carreira errada. Então, uma das palestras que eu ministrei bastante Sim. foi a do decifre, para você se decifrar e decifrar o outro. E aí você entender melhor qual é o lugar ideal para eu estar, qual é o lugar ideal para eu desenvolver minha carreira. Tem uma outra palestra que eu gosto muito também nesse tocante, que é o Decifre o Seu Talento, que é justamente para você mapear as suas habilidades. E isso faz Entendendo que você naturalmente é bom? Exato, porque quando você faz o que naturalmente você é bom, você tem sucesso. Agora, o que acontece hoje é que às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não é natural para ela. Pode não parecer, mas existem pessoas que estão em áreas completamente contrárias ao seu perfil de comportamento. Eu já vi gente que totalmente analítica, totalmente cartesiana, totalmente voltada a dados numa área de criatividade, numa área de comunicação. Vai dar ruim esse caso. E vice-versa também. E vice-versa também. O cara lá da comunicação tendo que fazer planilhas e controles que geralmente era muito custoso para ele fazer e geralmente não ficava tão bom como uma pessoa analítica fazendo. Então, esses dois mundos acontecem bastante. Então, as minhas palestras são justamente para direcionar as pessoas para buscar esse conhecimento, para se conhecer, para entender aquilo que você é bom, né? Para entender o seu propósito de carreira e, a partir disso, viver aquilo que você é bom e ser bem remunerado por isso. Porque as pessoas às vezes acreditam que se eu for bem remunerado, eu tenho que trabalhar com o que tem. Não é verdade. Você pode ser bem remunerado fazendo aquilo que você gosta. Isso é possível. São poucas as pessoas que conseguem viver isso, mas é possível. É possível. Quando você descobre isso, isso faz toda a diferença no teu dia a dia. A gente falou aqui sobre propósito, Emerson. Qual o seu propósito hoje, dentro dos seus treinamentos e das suas palestras? Seu propósito de vida? O meu propósito é ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão e viverem o seu sonho. Tanto o seu sonho daquilo que ele vai realizar como carreira, quanto o seu sonho de empreender e transformar o lugar onde ela está através da sua empresa. Então, o meu propósito é fazer com que as pessoas tenham condições e ferramentas para realizarem o seu sonho de vida. Porque quando você realiza o seu sonho de desenvolver uma carreira, um negócio, você está
tendo uma vida diferente. Às vezes, para algumas pessoas, é a vida que a pessoa sempre sonhou. Sim. E hoje, para quem você direciona a maioria das suas palestras? Seu público? Hoje, a maioria das minhas palestras são direcionadas justamente para essa pessoa que quer fazer do seu negócio a sua paixão, da sua carreira a sua paixão. E isso faz toda a diferença. Então, às vezes a pessoa acha assim, eu sou o único na multidão que não sabe para onde ir, eu estou perdido. Eu quero te dizer, você não está perdido, você não é o único. Existem milhões de pessoas nessa situação. Existem milhões de pessoas que não sabem para onde ir e elas acham que é só ela que está perdida, só ela que é perdida. Não. Às vezes é porque você está no lugar errado. Às vezes é porque você não está fazendo aquilo que você nasceu para viver. Porque muitas vezes na concepção da pessoa, o problema gigante é só ela que tá passando. Tipo, não tem outras pessoas na mesma situação. Quando, na verdade, muitas pessoas passam por várias situações de questionamentos, de não se sentir o suficiente, de achar que sempre está entregando, mas pode entregar mais. Uma questão de autoimagem também. Também, mas principalmente, o que acontece? Existe um modelo no mercado que foi construído, que existe hoje, que é assim, você tem que trabalhar com o que tem. Com o que apareceu. Apareceu essa oportunidade, você pega essa, porque existem várias pessoas que estão desempregadas. Como se não tivesse o poder de escolha, né? Exato. E aí, o que acontece? A pessoa fica anos fazendo uma coisa que não gosta. Fazendo uma coisa que ela não nasceu para fazer aquilo, né? Quando ela poderia viver o melhor, entregar o melhor, porque ela está realizando aquilo que ela tem potencial para viver, aquilo que ela tem potencial para ser. Então, é também uma questão de você conhecer, como você disse, é uma questão de autoimagem, no sentido de você se conhecer por dentro. O que você é bom? Tem gente que acha que não é bom em nada mais, porque já fez tanta coisa que deu errado, então fala assim, eu não sou boa em nada, não sei fazer nada. Mas alguma coisa ela sabe fazer. E quando você descobre talvez até isso, ensinar como não fazer. Exatamente. Quais são os 10 erros que você não pode cometer? Não faça determinadas coisas. Exatamente. A pessoa passou pelo processo, é o mentor. O mentor é aquele que passou pelo processo e vai te ensinar o caminho. Se aquela pessoa fez e errou, vai ensinar por onde não deve ir. Até ela chegar nessa conclusão, tem uma jornada aí, mas é possível, é possível. Um dos públicos que eles são muito presentes, tanto nos meus treinamentos como nas minhas mentorias, é o pessoal da área de ensino, né? Professores, mestres. Sim. Por quê? Porque eles têm muito conhecimento, né? Mas eles não, às vezes, não é remunerado ou reconhecido na mesma proporção do seu conhecimento. Então, a pessoa... Ou na mesma proporção do seu esforço. Ou na mesma proporção do seu esforço. Porque, às vezes, um professor ele tem que trabalhar 3 turnos, fazer uma jornada de quase 60 horas para ter uma remuneração de R$5.000. Razoável para o padrão de São Paulo, por exemplo. Mas você trabalhando 60 horas... Razoável, né? assim... Ainda não é o suficiente para São Paulo. Essa foi a questão. Então, o que acontece? Dependendo do caso, por exemplo, você trabalhar 20 horas e receber R$5.000, é excelente. Agora, você trabalhar 60, 80, 90 horas... Desgastante e ainda não compensa financeiramente falando. Então, é por isso que na mentoria de transição de carreira, muitos professores se veem como palestrantes. Eles se descobrem como palestrantes. Assim como eu tracei essa jornada e como mentor eu me descobri como palestrante, também a pessoa que entra na mentoria de transição de carreira, ela vê que lá na frente ela tem um potencial para ser um palestrante, para ser um treinador, né? E ter a partir disso... Ou abrir a própria empresa?
todos eles geralmente têm o desejo de sair do CLT para ter a flexibilidade, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, né? E isso a pessoa geralmente vai conseguir ela empreendendo. Então é muito importante a pessoa conhecer a si mesma e se permitir, né? Viver um processo. Muitas vezes as mudanças dão errado porque a pessoa faz de qualquer jeito, faz do jeito que dá na cabeça dela, e aí vai dar ruim, vai dar ruim. Se você não tem um processo, um método, não vai dar certo. Eu tenho esse método porque eu já testei comigo primeiro. Aí deu certo comigo. Como foi o seu processo? Né? O meu processo de transição, eu passei em torno de 15 anos como gestor. E aí chegou um determinado momento que eu vi a necessidade de mudar, porque... Você era CLT. Eu era CLT. E trabalhava numa grande consultoria. E aí eu vi a necessidade de mudar porque eu precisava de um pouco mais dessa flexibilidade. Então, eu fui para o empreendedorismo e trabalhei como mentor e também como consultor. E ao passo que isso foi acontecendo, eu fui fazendo essa transição para palestrante, para treinador. E isso você vai adquirindo passo a passo. É um processo, né? O que é aí o ponto onde muitas pessoas erram, porque elas imaginam a transição como um evento. Eu vou lá, peço a conta, entro, começo a fazer outra coisa. Começo a fazer outra coisa, deu sucesso, estou ganhando muito dinheiro. Mas é um processo, né? Então, às vezes, a pessoa toma a atitude certa na hora errada, o resultado é ruim. Se você tomar a atitude certa, na hora certa, pelo tempo necessário, isso vai dar o resultado correto. Emerson, para você, nesse processo de transição de carreira, acredito que não tenha sido uma linha reta e tenha tido muitos altos e baixos. Mas o que te fez permanecer nesse processo e não ter voltado para o CLT? Constância. Constância e você ter um mentor. Porque eu sou mentor dos meus mentorados, mas eu também sou mentorado por outras pessoas. Então, se eu não tivesse alguém me acompanhando na minha jornada, provavelmente eu teria desistido. E aí é onde está o erro de muitos empreendedores. Ele começa um negócio e ele acha que tem que fazer tudo sozinho. Então, imagina o dentista sendo social media, postando, querendo fazer toda a parte de marketing digital. Não vai dar certo. Ele tem que contratar quem sabe fazer isso, né? Então, você querer fazer tudo sozinho, chega uma hora que você vai se cansar. Quando você não delega, né? Ou você vai errar. E às vezes nem é só delegação, porque quem está começando às vezes não tem time. Então você precisa também ter parcerias e contratar quem pode te ajudar. Às vezes você não vai contratar uma empresa de marketing grande, estruturada, uma agência de publicidade, mas você tem um parceiro de negócio que presta o serviço de social media e que cabe no teu bolso. Crie parcerias com o melhor que você pode fazer. Só que não caminhe sozinho. Tenha um mentor. Tenha uma pessoa ombro a ombro que você ajuda também, né? Tenha um amigo que você compartilha a jornada, alguém que está no mesmo barco que você, que está empreendendo, para trocar experiências. Então, o ambiente, a troca de experiências faz toda a diferença. Se eu tivesse sozinho, provavelmente teria desistido, mas como eu estava acompanhado por várias pessoas, com parcerias estratégicas, mentores, e sempre se colocando em movimento, constância nas execuções das ações. Se você começa uma coisa hoje e para amanhã, você não vai obter resultado, mas se você faz continuamente até dar certo, isso faz toda a diferença. Faça o melhor que você pode, com as condições que você tem, para que quando você tiver melhores condições, você faça o melhor ainda.
Exatamente. E isso é um dos segredos de dar certo. É um dos segredos de você conseguir avançar. E constância, ela está intimamente ligada à paciência. Tem uma história que fala assim, de uma pessoa que tinha uma mentora espiritual. E a mentora passou, né, quais seriam os processos, o guia do processo. E ela, de repente, chegou pra mentora dela e falou assim, então, eu não quero mais continuar, porque eu estou fazendo isso aqui há 2 semanas e ainda não tive resultado. É querer, muitas vezes, apressar o tempo das coisas. E entender que cada um vai ter seu tempo, cada coisa tem seu tempo. Uma hora chega. E tem um livro que é muito sábio em dizer isso, né? A Bíblia foi escrita já há muitos anos atrás. E lá diz: existe um tempo determinado para todas as coisas. E há um propósito para tudo que está debaixo do céu. Então, às vezes, o seu negócio não decolou ainda porque não chegou a hora, mas você tem que continuar fazendo. Enquanto você faz, você vai progredindo, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai se conectando com outras pessoas. E é justamente isso que você falou. As pessoas desistem dos seus sonhos. Elas desistem delas Sim. mesmas. E o fracasso não está em você errar. O fracasso está em você desistir. Enquanto você não desiste, não há fracasso. Existe aprendizado. Você errou e agora você aprende, faz diferente. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então não foi um fracasso, foi um aprendizado. Agora, quando você erra e desiste, aí é fracasso. Eu até costumo dizer que o contrário de sucesso não é fracasso. O contrário de sucesso é a inércia, Desistência. desistência, a não tentativa. E são várias coisas, né, que impedem as pessoas de avançar, né? Às vezes não está nem no outro. Às vezes você quer ajudar a pessoa, você quer dar a mão, mas se a pessoa não acredita que tem uma solução para o problema dela, você pode ter a melhor solução. Se a pessoa não você está dando a mão, mas a pessoa não quer ajuda, ela não vai avançar. Então, Não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. exato, tem que ser humilde, tem que pedir ajuda. Você que está empreendendo, ou o que você não sabe, está no outra solução. Você tem que pedir ajuda. Não seja orgulhoso, não seja orgulhoso. Peça ajuda. Às vezes ele fala: não, mas isso daqui eu já deveria saber mexer no celular, eu já deveria saber dominar as redes sociais. Só que às vezes você não tem esse conhecimento porque você precisa se conectar com quem tem. E aí é aí que está a diferença. Quando você é humilde para sentar na cadeira de aluno e aprender, você tem um ganho, você tem um aprendizado, cria-se novas conexões e isso faz toda a diferença para o negócio. Então, para ter sucesso, não dá para ter sucesso caminhando sozinho. Não dá para ter sucesso querendo empreender e achar que lá na frente vai dar tudo certo. Você precisa ter parceria, ter um mentor, ter alguém para te ajudar, ter alguém para te orientar, ter alguém para te direcionar. E eu falo muito disso na palestra, né? Eu falo disso nas palestras e no treinamento. Não ande sozinho, porque se você anda sozinho, você não vai realizar o seu sonho. Compartilhe do seu sonho com outras pessoas que vão apoiar o teu sonho e fazer com que você brilhe lá na frente. Sim, e alcançar o tão almejado sucesso naquilo que você verdadeiramente gosta de fazer. Me conta mais como é o treinamento que você ministra do Poder da Ação. O poder da ação é justamente para equipes e para empreendedores que precisam colocar em prática as ações para o seu negócio crescer. Imagina o seguinte: hoje um dos grandes desafios dos empreendedores que estão começando é justamente como que eu tenho uma equipe que me ajuda
no sentido de que o trabalho deles faz com que eu tenha mais tempo para mim como empresário, para mim como pessoa. Como que eu faço isso? Só você tendo uma equipe engajada. E para você ter uma equipe engajada, você tem que ter uma equipe que age, que não fica na inércia, que não fica esperando ser mandada. Ela sabe o que ela precisa fazer, vai lá e faz, não fica reclamando, não fica falando do outro. Ela vai lá e propõe solução. Ela vai lá e resolve o problema. Para isso, precisa de ação. Tem poder quem age, mais poder quem age certo, na direção certa, pelo tempo necessário. Porque, às vezes, aquele problema da constância que a gente falou, a equipe está lá, desenvolvendo o trabalho. Aí você, puxa, mas não acaba nunca esse negócio. E aí interrompe, não, vamos fazer outra coisa. Não esperou o tempo necessário. Então, é como na academia. Se você treina um dia, não deu certo, não emagreci. Você não exercitou seu corpo pelo tempo necessário. Então, só pagar a academia não vai fazer crescer, também não vai fazer efeito, né? Tem gente que acha que é só se inscrever no curso, pagar a inscrição, vai ter o resultado. Eu tava nessa esperança, mas não é assim que funciona. Não deu bom. Não é assim que funciona. Então, na realidade, é a ação que traz o resultado. Às vezes a ação só de se inscrever no treinamento, só de comprar o livro. Tem muita gente que compra o livro e não lê, né? Só pela emoção do momento. Isso acontece muito. As pessoas... Acontece bastante. Sei lá, se inscrevem em 10 cursos. Porque agora vai. Não faz um. Porque é o emocional que faz com que você tome ação. Mas o racional que vai fazer com que você tenha constância. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso do sucesso, eu quero comprar esse livro. Aí compra o livro, vai todo animado, coloca em cima lá da mesa, eu vou ter sucesso agora. Mas se não abrir o livro, se não ler o livro, se não praticar o que está escrito, não vai ter sucesso. Tem que pôr em prática. Acho que o conteúdo não vai vir por meditação. Tem que colocar em prática, né? E por isso que a ação, ela é necessária para tudo que você vai fazer na vida. Você tem que colocar em ação. Você tem que tirar do campo das ideias e colocar na execução. Quem executa, quem coloca em prática, tem resultado. E realmente o colocar em prática é bem mais válido do que ter essa bagagem de conhecimento acumulado. Você sabe muito bem disso. Muitas vezes, pessoas que alcançaram sucesso nem eram as pessoas que necessariamente estavam mais preparadas em bagagem de conhecimento, mas foram aquelas que não esperaram o tempo passar para tomar uma ação, para ter essa tomada, o poder da ação. O conhecimento, ele é importante, mas só ter o conhecimento e não ter a prática não é o suficiente. Então, você precisa conhecer e aplicar, né? Você precisa conhecer e aplicar. É a prática que leva à perfeição, né? Provavelmente, algumas pessoas vão tentar fazer a primeira vez, vai falar, não ficou bom, vou fazer de novo. Não, entrega no seu melhor, igual você falou. Entrega no seu melhor, com o que você consegue hoje, e aí vai melhorando cada vez mais, na segunda entrega, na terceira, e aí você vai vendo o sucesso aparecer. E geralmente, eu digo assim, quase sempre, certeza ali, a primeira palestra, o primeiro treinamento, o primeiro nunca vai ser a maravilha que você imagina que seria, porque é a sua primeira vez tentando fazer algo novo. Mas você vai dar o seu melhor. Vai dar o seu melhor. Com as condições que você tem. Para que quando você tiver melhores condições, você faça melhor ainda. E tenho certeza disso, que é realmente a chave do sucesso. É você tentar mesmo. E com essa tentativa, você entender o que funciona para você, o que não funciona, e assim você vai ter as ferramentas certas, que é justamente o que você fala hoje no seu trabalho. Entregar essas ferramentas para as pessoas. Mas para quem?
não quer perder tempo. Não quer perder teu tempo. Isso é Busca importantíssimo. a mentoria. Busca um mentor que vai mostrar o caminho certo, que ele já traçou, para que aquela pessoa possa entender o que vai funcionar melhor para ela. Que é justamente o que você também trabalha, não é isso? Exato. Na mentoria Dream Business, a gente trabalha um dos pilares da gestão, que é a gestão do tempo. Porque muitas pessoas estão atoladas, sobrecarregadas na operação. Você que está fazendo um monte de coisa, não sabe para onde ir, é porque você precisa da gestão do tempo. Alguns dos meus mentorados, eles vêm com o seguinte problema. Emerson, eu não tenho mais espaço para nada. Eu nem sei como eu vou fazer essa mentoria. Eu não tenho tempo para nada. Ah, é? Então vamos fazer aqui umas ferramentas. Aí ele, na primeira ferramenta da mentoria, ele descobre que ele estava perdendo lá 4 horas da vida dele fazendo atividade que poderia ser delegada. Ou às vezes ele perdia 2 horas fazendo atividade desnecessária. Então, todo mundo tem 24 horas. Por que o Bill Gates chegou aonde ele chegou e às vezes o empreendedor está patinando ali sem agenda para prospectar, sem agenda para fechamento de cliente, sem agenda para vender, sem agenda para fazer a melhor entrega. Por quê? Porque às vezes ele não está fazendo o que precisa ser feito. Ele está fazendo outras coisas que ele julga importante, mas às vezes não é. É isso que paga a conta da empresa, é isso que faz a empresa funcionar, às vezes não é. Então, na mentoria Dream Business, a gente trabalha justamente a gestão do tempo, para ele descobrir como ele otimiza a agenda dele. Tem gente que tem uma agenda sobrecarregada. Se você tem uma agenda sobrecarregada, você precisa criar método para você otimizar a sua agenda, porque ninguém consegue o tempo todo ficar 100% ocupado. Se você vive uma vida assim, automaticamente o corpo vai reclamar. Aí vai começar a dar dor nas costas, dor no braço, dor no pescoço, dor de cabeça. Tanta dor que você não imaginava que nem tinha. Exato. E aí tem gente com um monte de dor aí e não sabe por que é. Por quê? Porque não está fazendo a gestão do tempo da maneira que deve ser feita. E pausas são importantes. Sem dúvida. Mas não só a pausa, é a questão do método. Quantas vezes profissionais que são excelentes, são mestres no que fazem, mas eles se sobrecarregam no dia a dia, eles trazem mais coisas do que é o necessário para a agenda deles. E aí eles perdem tempo onde não precisaria perder. Então, na mentoria, a gente ajuda nisso. Como você otimizar a sua agenda. É incrível como as pessoas encontram determinados horários, elas encontram tempo na agenda. Tem um mentorado meu que é incrível. Ele não tinha agenda para cuidar da saúde, para fazer exercício. O que ele fez? Vou acordar mais cedo. Chegou um tempo da vida dele que ele acordava 4 horas da manhã. Ele era o primeiro a chegar na academia. Todo mundo, tá animado, hein? Ele abria a academia. Não era que ele estava animado, era que ele tinha que fazer aquilo. Ele viu a necessidade. Então, quando você tem que fazer quando você tem que fazer e você sabe que isso tem que ser feito, e quando você se aplica a fazer o que tem que ser feito, você vai dar um jeito, né? O que acontece é, às vezes, a pessoa quer mudar de carreira, quer mudar o seu negócio. Otimização de tempo. Quer otimizar o tempo, mas quer ficar no mesmo jeito, não quer entrar numa mentoria. Como que você vai aprender se o que você tem não está gerando esse resultado? Primeira dica, se você quer mudar de carreira, compre a mentoria do Emerson Camilo. É o primeiro passo. Eu tenho um livro também de transição de carreira. Você vai lá no meu Instagram, e.camilocarvalho, que tem também o link para o livro de transição de carreira. Então, antes de você inventar de mudar, lê o livro, porque lá também a gente fala das armadilhas.
Às vezes você acha que está na hora de mudar e não está. Então lá tem as armadilhas. 2 perguntas. A primeira é questão de otimização de tempo. Ferramentas que nos auxiliam a otimizar o tempo. E também, qual a rotina ideal para você? De acordo com a sua vida, o seu processo de carreira, o que funcionou melhor para você? Eu sei que rotina é algo muito individual. Então, se uma pessoa tem determinado horário do dia, ela vai adequando conforme o dia dela. Mas para você, o que funcionou no seu caso? E também, quais são as armadilhas da transição de carreira? Eu fiquei curiosa com isso. As armadilhas eu vou contar só quando você ler o livro. Não me deixe As armadilhas vai ficar de surpresa. Todos os meus telespectadores que me conhecem sabem o quanto Vai o quanto eu sou curiosa. E, por incrível que pareça, eu amo um spoiler. Eu ainda vou tirar esse spoiler de você daqui pro podcast terminar, mas bora lá. Agora vamos pros 2 próximos. Sim. Ferramentas para otimização, ferramentas de rotina, ferramentas para otimizar a agenda. Primeira coisa, você tem que mapear a sua rotina primeiro antes de fazer uma agenda. Para entender quais são as atividades realmente importantes. Então, quando eu estava fazendo minha transição de carreira, eu sabia quantas horas eu tinha bloqueado na consultoria de TI e quantas horas eu tinha disponível para fazer os meus processos de atendimento, para fazer os meus estudos. Então, a minha agenda era construída baseada nisso. Tinha treinamento que era um treinamento de 16 ou 24 horas e que o primeiro dia ele saía do ar no dia seguinte. Começava às 6 horas da noite o treinamento e ia terminar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque no dia seguinte ele ia sair do ar. Então eu tinha aquele horário para fazer, aquele horário aqui ia ser feito. Só que o que acontece? As pessoas às vezes desistem no meio do caminho. Eu tenho que fazer essa atividade aqui. Mas hoje eu não tô com cabeça para fazer isso. Não vou fazer isso hoje não. Aí é o famoso procrastinar, né? Você deixa lá, amanhã eu faço isso daí. Chega no outro dia, hoje não é um bom dia para fazer isso, eu não tô com cabeça, minha cabeça tá doendo. Minha cabeça tá doendo, né? Eu acho que eu não vou fazer isso não. E aí a tarefa vai jogando para frente. Então, a primeira dica é você tem que mapear a sua rotina para saber o que é essencial, o que é desnecessário e o que é delegável. Porque imagina o seguinte, uma mulher que empreende, ela tem no mínimo 2 jornadas. No mínimo 2 jornadas. Uma empreendendo e outra dentro de casa. Se ela não tiver clareza do que ela pode abrir mão, ela vai se matar de tanto trabalhar. Então, ela tem que saber que algumas atividades, ela tem que comprar tempo de alguém. Ela tem que saber que algumas atividades, ela tem que ter parcerias. Então, você, mulher empreendedora, não queira fazer tudo sozinha. Cuidar da casa, ser uma excelente mulher. Ela não tem opção. Então, não tem opção, vai ter que delegar. Vai ter que delegar para o marido, vai ter que delegar para os filhos, vai ter que delegar para a mãe, vai ter que delegar. Porque se ela quiser fazer tudo sozinha, ela vai se afundar nisso. Ela não tem opção porque a mãe fica longe, não tem filhos. Compra tempo. Procura uma pessoa que vende esse serviço e compra o tempo dela. Né? Você vai me ajudar aqui na limpeza. Você vai vir 1 vez por semana limpar. É um tempo que você usa para outra coisa. Você gastava aquele tempo. Porque tem mulher que tem uma hora muito mais cara. Imagina, se você, sua hora lá, aqui fazendo o que você faz, é R$350 a hora. Aí você vai pegar esses R$350 e usar para varrer a casa? Não, né?
Você vai pegar esses R$ 350, pagar alguém um valor, alguém que cobra lá R$ 50 a de hora, trabalho, empreendendo. e você vai empreender. Você vai fazer o que você precisa fazer para gerar receita, usando as suas horas produtivas. Então, é ter a consciência de que nem tudo eu preciso fazer sozinho. É ter a consciência de que, às vezes, determinadas economias saem mais caro do que se imagina. Você não vai pagar uma pessoa para limpar a sua casa, você vai fazer você mesmo, mas o dinheiro que você está economizando, você está deixando de gerar uma receita para você. Então, às vezes, a empreendedora pensa nisso, né? Não vou pedir para ninguém passar essa roupa, mas o tempo que ela perde passando roupa... Ela poderia ou estar executando algo do empreendedorismo dela, ou estar gerando ideias também. Então, o que ela geraria com a hora produtiva dela, às vezes é muito maior do que o que ela vai gerar fazendo as atividades simples. Mas você tem que ter clareza da sua rotina e separar o que é essencial e importante, que você não abre mão. O meu mentor, ele diz que ele não abre mão de levar a filha na escola. Então, para ele, é uma rotina, que é uma tarefa lá que ele não abre mão. Ele vai naquele horário levar a filha na escola. Ele vai em determinado horário pegar a filha na escola. Aqui em São Paulo, às vezes, a gente abre mão disso. Por quê? Trânsito, distância, a logística. Você não vai abrir mão disso, você pode gastar em torno de 2 horas só para fazer um deslocamento para ir para a escola, levar para a escola e voltar da escola. Então, é uma questão de decisão. Algumas tarefas você pode abrir mão, você tem que ter claro o que você está disposto a abrir mão. Sim. E o que você não está disposto a abrir, né? Então, tem coisas que você não está disposto a abrir, não abra mão, faça você mesmo. Mas se você não abrir mão de nada, você não vai... Sua lista de prioridades. Exato. O que é prioridade para você? Então, aquilo que é prioridade para você, você vai executar. Se a prioridade é você gerar caixa no teu negócio, a tua prioridade tem que ser a venda, tem que ser a conquista de novos clientes. Agora, se a tua prioridade não é receita, né, otimização, ser mais eficiente com a tua equipe, o teu foco vai ser outro. Então, você pode até terceirizar a prospecção, mas você tem que ter maturidade para saber o que é importante, o que é essencial e o que é delegável. Então, a primeira coisa para ter uma agenda eficiente, saber o que é importante, o que é delegável, o que você abre mão e o que você não abre mão. Segunda coisa é você fazer uma agenda eficiente. Para fazer uma agenda eficiente, às vezes a gente acha que é ir marcando conforme vai surgindo os compromissos, né? Tem uma reunião amanhã, e já pega naquela hora e já marca a reunião. Isso funciona até um certo passo, né? E o que sobrar, a gente vê o que faz. Exatamente. Isso funciona até um certo passo, mas quando você tem, ou quando você quer ter uma agenda altamente produtiva, você não pode ter espaços não definidos. Você já planeja antes de começar a semana, você já planeja toda a sua semana. E aí, quando você planeja a tua semana, você já coloca lá quantas horas você vai trabalhar em determinadas atividades que são importantes para você. Então, eu tenho que estudar, eu estou fazendo uma transição, eu tenho que estudar a nova carreira. Você tem que ter um horário na tua agenda para estudar aquele conteúdo. E isso tem que ser constante. Se você não tem constância, você não vai atingir o resultado. Então, você precisa ser constante. Então, tem mentorados meus que criam uma agenda
E aí depois ele fala, ó, essa agenda não funcionou. Então muda. Não tem problema você mudar. O problema é você não definir o que você vai fazer. Porque, como diz Alice, né? Ou nem é Alice, é o coelho que disse para Alice: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Exato. Então, tenha uma agenda, porque se você não tem uma agenda, você faz parte da agenda de alguém. Alguém tá tendo uma agenda e tá colocando lá que vai delegar para você. E aí você tá sendo levado com a onda. pela agenda de alguém. Então, faça a sua agenda, senão alguém vai fazer a agenda e colocar você na agenda para executar as tarefas. Então, planejar a agenda antes de ela acontecer, né? Às vezes as pessoas falam para mim: eu quero fazer uma reunião com você agora. Não vai acontecer essa reunião. Por quê? Porque minhas tarefas são planejadas com muita antecedência. Eu já tenho minha agenda hoje, eu já tenho minha agenda a semana que vem fechada, né? Já está tudo definido, para onde eu vou, o que eu vou fazer, qual o tempo que eu tenho. Todas as horas do dia? Todas as horas do dia. Então, se você não faz isso, o que vai acontecer? Vai surgir coisas... Você sempre dorme e acorda no mesmo horário? Não, tem dias que tem diferença. Geralmente você acorda que horas? Depende do dia. Nos dias que eu treino, eu acordo 7h30. Nos dias que eu tenho reunião de negócios, às vezes, dependendo do cenário, eu participo de um grupo de negócios, que é o BNI, e lá a gente começa as reuniões 6h30 da manhã. Nesse dia, eu vou estar acordado antes, muito antes disso. Tem dia que é 5h30 da manhã, eu tô de pé. O BNI aqui em São Paulo? Existem vários grupos aqui em São Paulo. O grupo que eu participo é em Moema. Mas são 27 grupos aqui em São Paulo. E essa rede de negócio, o que ela proporciona? O desenvolvimento para quem empreende. Se você está empreendendo, você não pode estar sozinho. Você tem que estar num ecossistema onde existem outras pessoas empreendendo. Você está palestrando, você tem que estar aqui. Poder da ambiência. Você tem que estar aqui num ecossistema de palestra, né? Você não pode estar sozinho. Eu estou sozinho aqui, eu vou fazer... Tem que estar comigo. Tem que estar num ambiente de palestra. Então, é uma questão de ambiente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, depende do dia e da agenda que eu tenho para aquele dia. Todas as minhas quarta-feiras, eu estou de pé 5h, 5h30 da manhã. Nas minhas agendas de treino, eu estou de pé 1h antes, né? O meu treino começa às 7h40. Você está de pé às 6h40. Exato. Porque aí eu tenho toda a minha rotina matinal antes de começar a treinar. E o meu treino começa oficialmente às 7h40, mas eu já estou na academia meia hora antes. Então, quando o personal chega... É pontual, né? Muito, né? Quando o treinador chega, eu já fiz meia hora de esteira. Então, quando chega o outro aluno, nossa, você já está aí essa hora, já fez tudo isso na esteira. Eu estou lá. É o poder do quê? Da constância. Então, da ação. Então, respondendo sua pergunta, dependendo do dia, é um horário diferente. Tem alguns dias que eu me dou o direito de dormir um pouco mais, né? De dormir um pouco mais, né? De ter aquele dia mais relaxante. Geralmente é algum feriado específico que eu planejei para isso. E eu planejo também. Dia de CPF mais tranquilo. Eu planejo isso também. Nesse feriado... E eu vou tirar para descansar. Vou dormir até às 10. Você pode ter esse tipo de coisa, mas tem que ser consciente, tem que ser uma decisão. Quando eu decido dormir mais, eu estou abrindo mão de uma leitura, eu estou abrindo mão de um treino, eu estou abrindo mão de outras coisas. Então é uma questão
a gente volta naquela questão. O que é a sua prioridade? Se você tem uma prioridade de estudo, estude. Se tem uma prioridade de prova, tem gente que vai fazer vestibular. A sua prioridade tem que ser o estudo para esse Só vestibular. que muitas vezes, como eu te falei, as pessoas elas tomam decisões motivadas pela emoção, motivadas ali pelo momento, coisa de momento. Ah, vou comprar esse determinado livro, fica lá na prateleira, não lê. Vou começar o treino na segunda, chega a segunda, já encaminha para outra segunda semana que vem e nunca começa. Mas aí vem um ponto que a gente tem, ou quando começa, vai 4 dias, depois não vai mais. Ou começa a leitura de um livro, pausa na metade. Como desenvolver a constância certa e permanecer nessa constância? Então, tem duas coisas que são importantes. Uma a gente já até comentou aqui, o ambiente que você está. Se você está num ambiente que ninguém treina, todo mundo que você conhece, ninguém treina. Você não vai ter, esse treino vai durar algum tempo. Uma hora desanima. Agora, se você está num ambiente que você conhece outras pessoas que treinam, você vai ter mais constância para isso. Então, a primeira coisa é se conectar às pessoas certas, né? Estar nos ambientes certos. Ter um propósito claro também. Se você não sabe por que você treina, você vai desistir. Ah, eu treino porque faz bem à saúde, sinceramente. Sinceramente, você treina por causa disso? Não é por causa disso. É porque você quer ir na praia, colocar aquele biquíni, colocar que o homem lá vai estar de sunga e vai aparecer a barriga, você não quer aparecer daquele jeito. Então, existem outros motivos. E aí você tem que pensar nesse motivo. E ele tem que estar muito bem definido. Ele tem que estar muito bem definido e ele tem que ser um impulsionador. Só que, assim, você precisa ter alguém que te acompanhe, alguém que te treine, alguém que te orienta, alguém que vai dar o teor certo. Como eu falei, hoje eu mentoro pessoas, mas eu também sou mentorado. Eu não treino, eu tenho certeza que se eu não tivesse um treinador para o meu exercício físico, eu já teria desistido. Eu tenho certeza que se eu não tivesse treinando como uma pessoa que vai lá e dá o treino certo... Há quanto tempo você está treinando? Já faz uns 2 anos. Não, muito mais que isso. Acho que já faz uns 3 anos. E você vai toda semana? Tô... 3 vezes na semana? 4? Depende. Agora eu tô num treino que eu faço 2 vezes na semana, mas eu já treinei 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Depende do quê? Da agenda. Depende do que a gente falou, do quê? Da prioridade. Então, quando eu estava com a prioridade 100% para o treino, aí era 4 dias. Agora, existem outras prioridades. Então, eu ainda treino, mas é com uma frequência diferente. Mas é o poder da constância, não deixo de treinar. Sim. E é nesse ponto que a gente consegue traçar realmente esse caminho. E igual o coelho da Alice no País das Maravilhas falou, você precisa saber onde você quer chegar para que você consiga traçar esse caminho e ter isso muito bem definido. Eu quero agradecer, Emerson, a sua presença hoje no nosso podcast, no nosso ComunicaCast. Agradecer por todos os seus ensinamentos com carreira, entender como é esse caminho que você traçou para o seu sucesso, para que os nossos telespectadores de hoje, a nossa audiência também, consiga pegar alguns insights e aplicar para a realidade de cada um. E entender que a gente precisa saber do que é prioridade pra gente, do que é verdadeiramente importante, para que a gente consiga traçar esse caminho. Mas também não querer copiar ou seguir muito do outro. Querer fazer tudo, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se você quer, eu quero focar para treino, eu quero focar nisso, quero focar no estudo. Defina primeiro o ponto inicial e depois os pontos que são coadjuvantes, que podem esperar. Porque senão você vai querer abraçar o mundo e no final das contas você não vai ter abraçado nada. E eu quero também trazer aqui meu agradecimento pelo convite. E você que está aí assistindo até agora,
é justamente que você pense nisso, né? Você quer ter sucesso, o segredo está aqui, mas não adianta você pegar o segredo e colocar na sua gaveta. Pegue o livro, leia o livro e aplique na sua vida. E aí você vai ter o resultado. Então, a minha mensagem para você é: continue. Continue, não desista, continue. Mais uma vez, continue, siga em frente, né? A gente falou de Alice, então vou falar de outro desenho, Dory? né? Continue Não a é nadar, né? Você continue a nadar. Se você continuar, vai dar certo. Até hoje eu ainda gosto muito de animação, então peguei a referência. E as suas redes sociais, Emerson, para o pessoal continuar lhe acompanhando? Então você pode me acompanhar lá no Instagram, e.camilocarvalho. Eu tenho um site também que fala um pouquinho mais sobre a minha jornada, sobre os programas. Tem depoimentos lá dos meus mentorados, é ecamilo.com.br. Lá também você vai encontrar os livros. Se você quiser adquirir esse livro, também tem um link lá, né? ecamilo.com.br /Os Segredos do Sucesso, né? Eu fico muito feliz de trazer aqui esse conteúdo para você. Espero que você aproveite isso e aplique na sua vida, porque eu tive a vida mudada com esse conhecimento e eu acredito que você também vai ter. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Emerson, Camilo. E meus queridos comunicadores, minhas comunicadoras, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Porém, não vou deixar vocês tristes por muito tempo. Teremos mais um episódio na próxima semana. E eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês que estão sempre aqui com a gente, na energia boa, compartilhando, curtindo, comentando, enviando também para os amigos de vocês que querem saber mais sobre conteúdos da comunicação, o que está sendo mais falado por aí e também assuntos que vão te engrandecer, te crescer profissionalmente e verdadeiramente fazer com que você descubra o caminho do seu sucesso. E para finalizar, dando continuidade à fala do Emerson, não desista do seu caminho, não desista do seu processo, por mais difícil. Não desista do seu sonho, né? Não desista do seu sonho, porque se você não percorrer por aquilo que você verdadeiramente deseja, ninguém vai fazer isso por você. Porque só você sabe o quanto o seu sonho e o seu desejo ardente de conquista, que muitas vezes até dói no seu coração, que verdadeiramente vai te fazer alcançar esse caminho do sucesso, o caminho que você tanto desejou. E uma dica que eu poderia dizer para vocês: adquiram o livro do Emerson, Os Segredos do Sucesso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Emerson. Obrigado, gratidão, hein?